Olá, sejam bem-vindos ao Nervos da Entrevista. Eu sou Nayara Renault e esta é a edição de número 34 do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E o destaque da vez é o filme pernambucano Fim de Festa, novo longo de Hilton Lacerda que estreou nos cinemas nesta quinta, 5 de março. Nós tivemos a chance de conversar com o cineasta e também com os atores Irandir Santos e Suzy Lopes. Mas a nossa festa aqui só está começando, então vamos ouvir um trechinho do trailer para depois partir para o nosso bloquinho das entrevistas. Tem um cara lá na rua que fica dizendo que carnaval é bom, que não sei o que não sei o que lá. Eu acho uma merda. Ah, você é o pai de Breninho, né? Que chegou mais cedo, de surpresa. Posso sentar? Não é ela, né? A francesa que foi assassinada. Quand est-ce que je peux partir? Tem uma amiga que fala que tristeza vicia mais que cigarro. A gente vem pra merda desse país. Acontece uma tragédia. Esse mesmo aqui. Só não é preso porque é uma autoridade. Eu entrei lá no tal Drácula e vi tudo. Vi seu nome, vi toda a merda que você fez. Sente. A sua nora foi assassinada, minha senhora. Quem vai resolver essa porra sou eu. Vencedor dos prêmios de melhor filme e melhor roteiro no último Festival do Rio, Fim de Festa é o segundo trabalho solo de Hilton Lacerda na direção, depois de uma bem-sucedida carreira como roteirista e o êxito da sua estreia na função em Tatuagem, de 2013. Nesta história que se passa naqueles dias entre o fim do carnaval e o final de semana seguinte, uma jovem francesa foi brutalmente assassinada, fazendo com que o policial Breno, interpretado por Irandir Santos, volte mais cedo a Recife para trabalhar no caso e acaba encontrando sua casa ocupada pelos amigos do seu filho. Na nossa entrevista com a equipe, que aconteceu no bistrô e no café do Reserva Cultural em São Paulo, então, parênteses aqui, vocês já desculpem o barulho no fundo, o cineasta contou sobre as ligações e diferenças entre os seus dois longas, a livre inspiração no caso do assassinato da turista alemã Jennifer Clocker no ano de 2010 em Pernambuco, as relações entre classes sociais no Brasil, a importância da imagem e os dois lados da moeda das novas tecnologias, entre outras coisas que vocês escutam a seguir. De certo modo, o Fim de Festa é um contraponto claro com Tatuagem, né? Que tinha ali aquele carnaval, utopia de você observar o desmunde, né, do chão de estrelas e tudo mais. E aí agora é um clima total. Aquilo em 2013 e agora um clima totalmente diferente em 2019, né? Todo mundo cansado, exausto, exaurido e tudo mais. Então, como que foi eu queria saber em que momento que surgiu a ideia do filme, né? O desenvolvimento do roteiro e se, como alguns outros filmes, né, que saíram ano passado, você antecipou algo e o quanto que os acontecimentos foram até influenciando, né, no desenvolvimento dele. Vamos lá, é porque, na verdade, assim, o Tatuagem, para mim, sempre, ele aparentemente é um filme com essa utopia toda. Ele tem uma utopia, mas também uma utopia que ela é quebrada no final. Sim, né? Ele sim. É quase que um aviso. Né? Não me lembro, se você pegar o filme, você vai perceber que o final do filme, que é um Super 8 feito pelo professor Joubert, né? Ele pega, teoricamente, dentro da linguagem Super 8, claro, ele pega uma criança e manda para o futuro, para a criança dizer como é que vai ser no futuro. E antes de começar a sessão, a jornalista pergunta, ele fala assim, tipo, ela pergunta, haverá futuro? Ele faz a pergunta minha, essa pergunta minha eu sei guardar. Então, na verdade, assim, não é que o Fim de Festa é uma continuação, não existe a ideia de continuação, mas digamos que tem uma linha que liga um momento ao outro. Porque o Tatuagem é uma janela aberta em 1978, mas para falar do presente, assim. Eu não estava ali somente era um filme saudosista, até porque eu não podia ser tão saudosista em 78, porque eu tinha 13 anos, então não é exatamente a minha vida.
A minha idade é a idade de Tuca no filme. Quando o filme se passa. Mas era uma ideia também de abrir essa janela e discutir sobre processos de libertação, de conquista, que em determinado momento às vezes pode se desfazer. E para mim isso está muito relacionado com a história do Brasil. Então tatuagem era uma forma de falar assim, a gente não pode ficar tão digamos, se entreter tanto não, porque a gente pode levar uma joelhada daqui a pouco. Então, digamos, tatuagem está usando isso que vem do fim de festa, é um pouco isso, essa ressaca após os momentos que a gente achou que tinha conquistado muita coisa, e tinha. Mas a gente estava no momento de começar a fazer muito mais, e a partir disso a gente teve uma quebra. Aí, tipo, esse exercício de intuição, de futurismo, não, às vezes é só, tipo, de que forma você olha o mundo à sua volta, como é que você reflete sobre isso. Então, assim, de certa forma, eles são filmes diametralmente opostos do ponto de vista do que eles pretendem, mas eles são filmes que se completam, se conversam entre si. Eles têm um pouco dessa brincadeira, sabe? Se completando. Nesse sentido, o start dele veio desse sentimento ou veio do caso verídico que acabou inspirando a parte policial, né, do filme? Essa questão da parte policial que inspira o filme, que é um caso que aconteceu no Recife, ela é uma coisa que desde a época do crime me chamava muita atenção. Que é um crime bárbaro, cometido de maneira bárbara, mas a história verdadeira ela é muito mais rocambolesca do que é muito absurda. É uma inspiração bastante breve, porque na verdade essa questão do gênero, por isso estava mais emulando, na verdade estava mais querendo trair uma ideia de gênero do que ser fiel a essa história de gênero, sabe? Mas eu tinha muito interesse nessa história. Mas o que mais me interessa, na verdade, às vezes, é conceito. Sim. Você conceitua sobre o que você quer falar. Isso na minha cabeça. Depois você procura a moldura para ver onde é que cabe essa pintura completamente absurda, né? No caso, o Fim de Festa, eu acho que teve um pouco dessa junção, assim, você tem uma moldura de alguma forma, e ao mesmo tempo você tem um monte de coisa que eu ia falar. Então essa coisa de você ter durante um pós-carnaval, sabe, assim, esse momento de exaustão do corpo, um momento assim que teoricamente é um momento de prazer, sabe, de excesso, você tem que dar conta de um mundo que não é exatamente como você pensou, né? Parece que vem uma outra história, você tem que dar conta disso. E isso sai revelando personagens, e você tem uma cidade. A cidade do Recife é um personagem para mim, muito importante dentro da história do Fim de Festa, como se circula dentro dessa cidade, quem são esses personagens. Sabe? E obviamente quando eu faço isso, não é tipo retratando uma cidade somente, a ideia é que essa cidade esteja dialogando todas essas cidades do mundo que tem coisas complexas, como qualquer cidade pequena ou grande. Sim. Sabe? Então isso para mim é problemas universais que se enxergam ali, né? Apesar das particularidades. Exatamente. Se você pega, por exemplo, um filme anterior que eu tinha escrito para Cláudio, que é o Baixio das Bestas, é um filme que fala de poder, sabe? E exceção de poder num espaço geográfico. Só que ele é exercido dentro de um grupo, sabe, de uma cidade de canavieira, onde aqueles meninos podem tudo, fazem tudo, sabe? E quando eles saem daquele círculo, eles não são mais nada. Então eles precisam estar ali. Então, quando eu estou falando isso, não estou falando de uma sociedade canavieira, estou falando da história da violência. Sim. Não estou querendo falar. E nesse sentido também, esse pós-carnaval, esse cair das máscaras, né, que de um certo modo é o revelar da hipocrisia também da nossa sociedade. E você trabalha tanto com esse descontentamento que agora é exposto, né, por uma parcela da nossa sociedade, muito claramente, os preconceitos e tudo mais, mas também tem ali, especialmente na figura dos jovens, também algo assim solícito, mas também não está tão paciente para ouvir a dor da periferia, no caso da empregada. Então, como que você trabalhou isso? Assim? Tem uma coisa que a mim me chama muita atenção, assim, existe uma coisa meio endêmica nas relações sociais no Brasil, sabe, meio estrutural, que às vezes, por mais esforço que você faça em ser bacana, você não dá conta do que é real do que está do lado. Sabe, assim, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela tem um filho estudando nessas escolas meio cabeças, super libertárias.
E eu sempre converso com ela e falo, cara, eu acho ótimo, acho bom, mas são escolas caras. Essas pessoas estão vivendo no isolamento de um mundo real. Então, assim, essa pessoa que é tão bacana, tão legal, ela não vai entender um dia se ela parar na esquina e apertar um cara alucinado e dar uma facada nela, porque ela era tão bacana, porque esse cara foi dar uma facada. Sabe assim, porque vocês não são do mesmo mundo. Sabe assim, você se esforça, mas estruturalmente vocês não são. Vocês estudaram em escolas diferentes. Você estudou, você não. Sim. Você nasceu com uma oportunidade, por menor que fosse. Esse não, isso cria uma ponte muito diferente. Né? E para minha geração, por exemplo, eu nasci em 65, minha educação foi toda em escola pública. Sabe, eu fui basicamente estudei escola pública. Eu parei de estudar escola pública quando eu cheguei no segundo ciclo. Porque também as escolas públicas na década de 80 estavam, como estão hoje, assim, tanto quanto quebradas. Assim, não foi por uma vontade. Sabe? E a experiência da escola pública, ela me criou uma coisa que era uma coisa normal até a década de 70, uma parte da década de 70, que era você convivia com todas as classes. Sim. Eu estudava, por exemplo, a menina que trabalhava lá em casa, eu estudava na mesma escola que o filho dela. Sabe assim, isso me faria uma pessoa boa? Não. Mas quando eu ia brincar na hora do recreio, fazer qualquer coisa, eu estava conversando com pessoas que tinham mundos completamente diferentes. E você sabia isso na prática, sabe assim. E mas existe, obviamente, dentro da casa existe uma diferença, mas hoje em dia essas diferenças estão em todos os locais, sabe? Estão muito pautadas. Então, assim, quando eu fico pensando nesses jovens, eu estou falando também assim, não é que eles sejam malas, né? Eles não são pessoas malas que estão falando, não, assim, parece que eles não conseguem se livrar de uma marra que é maior do que eles. Sabe assim, uma certa inocência, eu sou bacana, sou legal, mas assim, eu não sou exatamente igual, sabe? Ângelo, para mim, é um personagem muito charada nesse sentido. Quando a gente estava preparando assim, o elenco, ficava falando muito com Leandro Villa, que é o ator, que é assim, o comportamento dele é muito no sentido provocador, mas ao mesmo tempo se fazer de que é ingênuo. Então tudo que ele faz para Breno, ele está provocando. Ele não está dançando na sala de Breno. Ele está dançando porque ele sabe que está incomodando. Ele sabe que aquele corpo negro, que não é um corpo negro de paletó reverente, é um corpo negro que está exposto ali. Isso incomoda ele. Incomoda Breno. Sabe assim, ele tem plena consciência também que ele, enquanto corpo, enquanto prazer, também cita um pouco a imaginação de Breninho, sabe, nesse sentido, assim. Mas ele é capaz de dar conta disso no sentido de comprar um discurso que é o discurso que quem tem que se ver nisso é Breninho. Sabe? Não adianta dizer que você é legal, não adianta, assim, porque a minha mãe foi sua babá, sabe, assim, tem um fosso muito grande aí. Não adianta dizer que é a mesma coisa, sabe, que não é. E assim, é constrangedor. Eles não se negam a saber que não é, mas também não podem fazer muita coisa, sabe? Eu acho que a gente já viu muita gente, assim, sabe quando alguém é muito rico, faz parte de uma sociedade muito específica e você entra em determinada discussão, ela fala assim, eu não tenho culpa de ser branco e rico. Não, muita gente tem culpa de ser branco. Você que está dizendo. Está se sentindo nesse lugar. E um outro tema que você tenta trabalhar é da questão da banalidade da imagem, né? Também um pouco, assim, seja no drone, que não é brincadeira, ou seja no registro que não é leviano, que acaba rendendo outra coisa ali, enfim, não adiantar muito da trama, mas como que você quis trabalhar essa questão, então? Eu acho que tem uma coisa que muito me incomoda na questão da comunicação. Assim. Qualquer pessoa que tenha estudado comunicação, quando voltar lá para os anos 50, aparecimento da televisão, existe uma teoria que ela vai desaparecer, mas tem que dizer que a televisão é socializar o mundo. Eu achava bem engraçado, assim, porque como eu já sou uma geração da década de 60, 70, de fato, na televisão, minha idade é a idade da Rede Globo, então, assim, criado basicamente por televisão, eu achava muito louco, porque muito claramente para mim era um instrumento de imposição de ideias. Né? Desde muito já eu dizia assim, não é você que vê televisão, a televisão é que te vê. Ela, a partir do que você vê, ela sabe que você gosta, que você veste. E era um dado mais complexo do que era nos dias de hoje. Sim. Quando a gente começou a discutir um pouco sobre a internet, ali no começo dos anos 90, que ainda era intranet, que eram as coisas muito específicas, ela aparecia como um instrumento muito interessante. Eu me lembro que a primeira grande manifestação política da internet foi quando a intranet de UCLA, da Universidade da Califórnia, sabe, falou sobre os zapatistas, que tem até um ataque, até um massacre dentro de Chiapas, e aquilo foi evitado por causa de uma articulação de universidades que foram feitas.
E as pessoas ficaram muito entusiasmadas, cara, é a nova via. Então você tinha vários teóricos que começaram a ver. E assim, tudo isso eu achava brilhante, mas ao mesmo tempo, quando eu via o instrumento em si, eu via assim, eu não conheço instrumento que tenha sido inventado que depois não tenha se voltado contra os próprios inventores. Sabe assim? Então quando você começa a imaginar que hoje toda essa história de como você cria, tipo, recria a realidade, você cria notícias falsas, você cria possibilidade, isso eu acho angustiante. Ao mesmo tempo me alimenta muito essa curiosidade de saber que vozes são essas que estão aí. E essas vozes, assim, independente delas serem bacanas ou não, se elas sejam justas ou não sejam justas, a gente está usando de um mesmo mecanismo. E é como parece que não tem saída. Então, assim, você vê muitas vezes a eleição, assim, em coisa assim, tem que usar as mesmas estratégias que seus inimigos usaram. E assim, eu não gostaria de usar as mesmas estratégias que meus inimigos usam. Pode ser um pouco de inocência, um pouco de tolice, assim, mas não, simplesmente não. Assim, talvez eu tenha que pagar por isso, mas assim, não vou fazer a mesma coisa. É como se você quisesse que, por exemplo, fosse defender pena de morte porque acho que algumas pessoas merecem morrer. Eu fiz, não. Sabe assim, o Estado resolve sobre segurança, não sou eu. Se você perguntar se eu já tive vontade de matar alguém, obviamente, eu tive vontade de matar um monte de gente, mas isso não me faz um assassino, nem me dá o direito, sabe? Assim, não é o que se joga. Então, acho que é a mesma coisa, assim, que tipo de instrumento você articula e que mensagem está passando, porque é tudo muito complexo, sabe? Assim, eu acho que no mundo de hoje é tudo muito complexo, é tudo muito por um fio. E quando eu vejo as novas tecnologias avançando para um senso de brincadeira, de criar uma pós-realidade, você viver num mundo do qual você não tem mais certeza de onde você vive. Eu não sei se para uma geração que já cresce com isso vai ser um dado normal. Para mim, que não cresce com isso, é muito angustiante. Sabe, entender como é que esse mundo funciona. E como que foi voltar, então, a trabalhar com o Irandi? Você volta a trabalhar também com a Ari Clenis no elenco e na parte da trilha sonora com o DJ Dolores, né? Que é uma parte importante, ainda mais sendo um filme de carnaval. Tem umas coisas da equipe, obviamente que várias pessoas do Tatuapé que eu poderia ter trabalhado mais, mas obviamente você tem uma estrutura diferente de uma outra história que está sendo contada e a vida das pessoas vai para outro local, sabe? Assim, mas assim, você tem que ter uma pessoa a mais também, que é Ivo Lopes, que é o mesmo fotógrafo do Tatuagem, é o mesmo fotógrafo do Filme Festa, e também tem muitas outras pessoas que estão ali atrás, figurino, sabe? As pessoas de arte, a produção de arte, não o diretor de arte, que é o outro. Mas existe uma integridade. No fundo, digamos que a gente tem uma estrutura muito semelhante. Sim. Se você estivesse mais próximo, talvez você percebesse mais essa semelhança. Por distância fica menos. Sim. Pra tua cara. Aí, mas assim, voltar a trabalhar com eles é uma forma de afirmação. Assim, com o Irandi é por uma confiança incrível. Assim. Sabe, sempre digo que o Irandi ele é um instrumento de cumplicidade que você tem dentro de um set. Ele é um ator extremamente intuitivo, extremamente técnico, que é duas coisas que parecem que não se conversam. Mas no caso de Irandi é uma coisa que acontece o tempo inteiro e ao mesmo tempo você percebe o quanto ele está trabalhando do teu lado, quando ele está ao teu lado, sabe? O quanto ele exige. Assim. Eu acho que não sei se conversou já com Suzy, mas Suzy ela pode ter falado que é a experiência de ser um ator e ver, sabe, como é que Irandi te traz para dentro da cena, como é que ele trabalha isso. Só pode ser que assim, tipo, quando você repete a equipe, de alguma forma ou você só tem aquela equipe que quer trabalhar, ou você ama aquela equipe. Digamos que eu estou no segundo bloco, eu amo essa equipe. Sim. E, rapidamente, tem o próximo projeto, assim, em vista, algo que você pode falar? Na verdade, assim, eu vou começar a montar agora uma série chamada Chão de Estrelas, que é filmada no final do ano passado, está em filmagem. Estou começando a preparar, assim, já estou com muito conceito na cabeça, falta essa meia janela, sabe? Eu não sei até onde a gente vai. Porque a gente está numa situação muito delicada. Sim. Eu não sei exatamente o que é que para onde a gente vai se, sabe o que é que vai acontecer, sabe? Tipo, as políticas públicas no Brasil em relação à cultura e à arte, elas estão completamente destroçadas. Então, é temeroso, mas assim, vai se parar por conta disso? Não vai parar porque a gente não pode parar. Sim. É uma questão de necessidade mesmo. A forma que vai ser feito, talvez a gente tenha menos horizonte visível. Sabe? Agora, por exemplo, eu não sei exatamente o que eu vou fazer daqui a um tempo. Sim. A gente não tem muita visibilidade.
Ainda tem um pouco mais do Wilton daqui a pouco no quadro Conexões Nervosas, mas agora é hora de ouvir nossa conversa com o Irandir Santos, que tá pra lá de especial, viu? O ator falou das diferenças dos protagonistas que interpretou nos filmes do diretor, os detalhes da preparação e composição de Breno na sua relação com o passado e os outros personagens da trama, além de comentar sobre seu trabalho atual na novela Amor de Mãe e de próximo projeto no cinema e muito mais. Fim de Festa é um contraponto direto pro Tatuagem, né? Que tinha aquele carnaval, utopia do desbunde, que era você acompanhar o ambiente, né, do Chão de Estrelas. E agora vem esse clima de desânimo e tudo mais. Então, como foi para você voltar a trabalhar com o Wilton, mas num registro totalmente diferente, né? Porque você tinha aquela liberdade corporal, e agora com o Breno é um corpo cansado, né? É um reflexo de uma mente cansada. Então, como foi para você trabalhar nesse registro diferente na composição? A memória de Tatuagem, ela foi muito ativada e não tem como fugir disso, né? E trouxe isso para mim. Se no Clécio eu tinha um corpo autoexpressivo, né? Em quase todas as cenas eram quase uma metamorfose daquele personagem no seu cotidiano e nas apresentações que ele realizava e dirigia. Para o Breno foi praticamente o oposto, assim. Foi a retenção dos músculos, né? Enquanto no outro eu tinha a superextensão, a flexibilidade, nesse corpo eu fui através da retenção, da dureza, do cansaço, né? Falo do corpo especificamente, que o corpo sempre é meu ponto de partida para a construção de qualquer personagem. Assim. Esse instrumento é o que me guia de imediato. Quando refaço os laços com Ailton Lacerda, com as suas histórias, Tatuagem vem muito latente, eu digo, então vamos ao oposto disso. Então era um exercício constante de retenção, de uma busca de uma palavra que foi muito importante para o meu trabalho, que foi a ressaca. Alguém que um dia vibrou, comemorou, festejou, mas que agora está no momento ressacado, né? E fazendo um paralelo, a festa foi em Tatuagem muito forte, que reverbera até hoje, e Fim de Festa vem para me trazer essa ressaca, né? Trabalhar com Wilton tem as grandes vantagens, assim, porque é alguém que eu já conheço, é alguém que eu aprecio, que eu me entrego totalmente, porque eu sei que dali surgem as melhores coisas na arte que eu já vivi. Fim de Festa, quando veio, eu encarei dessa forma também. Mas ao mesmo tempo que você conhece, isso não pode se tornar uma armadilha para que você fique relaxado achando que já achou os caminhos, né? Mas ele é muito sagaz, ele sabe como conduzir isso. Eu tive muita ajuda da Nash Laila como preparadora, que entendeu que meu processo é através do físico, então ela me incentivou muito, estimulou muito isso nos exercícios que ela fazia. Tive muita ajuda da produção, que me pôs em contato com o mundo que até então não tinha, que os policiais civis, né? Coincidentemente, eu tenho um amigo, ex-ator, que até fez comigo Amigos de Risco, do Daniel Bandeira. Ele era um dos atores, que na época era bailarino, ator, e que hoje é policial civil, delegado da Homicídios. Então, quando eu li o Paulo, Dr. Paulo, quando eu li o resumo do personagem, eu me lembrei muito dele, e ele foi querido, assim, me receber e me apresentar aquele universo que eu até então não conhecia. Então, eu tive essas ilhas de ajuda, né, na condução da construção do personagem Breno. E realmente, hoje, quando eu assisto o Fim de Festa e assisto Tatuagem, eu vejo essa relação próxima, mas ao mesmo tempo tão equidistantes na sua finalização, né? E muito feliz por a gente alcançar isso assim também. Acho que demonstra uma versatilidade genial desse diretor. E
e só me faz esperar qual será o terceiro filme dele. E nesse sentido também acabou influenciando como você ia transpor um personagem que assim, os fantasmas do passado não são muito claros pro público, né? Tá tudo subentendido, então também te influencia nesse sentido. Essa memória do Breno, que volta e meia surge, ela aparece em alguns sinais, né? Ora planejados, ora que surge e a gente adere àquilo como sinal. Para mim, eu parti da premissa que era uma pessoa que brincava carnaval, era uma pessoa que pregava o amor livre, que se relacionava com a sua mulher sim, mas tinha um relacionamento aberto e que nas escolhas da vida, de uma nova profissão, por necessidade, seja o que for, acabou chegando a um limite, né? Acho que o grande ato do filme, do passado dele, é esse acidente que ele causa, batendo o carro no muro da casa, porque lá dentro estavam as pessoas que ele queria estar, mas não podia porque estava no trabalho, enfim. E isso causa um certo trauma nas crianças, no Breninho Filho, né? Então esse é um ato extremo que a partir dali a vida desse personagem muda, o carnaval fica para trás, né? Quando a gente constrói essa memória ela tem que ser enxertada num corpo, né? Então para mim a grande imagem do Breno é que ele é uma carne de carnaval. Só que no momento que se passa o filme, essa carne ela está congelada, né? E a ideia era que em alguns momentos a gente pudesse fazer com que essa carne viesse à tona, assim. Então ela vem muito através dos depoimentos dos meninos, do conto do Breninho, mas também vem muito, quase imperceptível, nos batuques que o Breno faz durante o filme, né? Ele tem uma mania de batucar, assim, como alguém que um dia acompanhou uma troça, sabe, e não perdeu o ritmo, né? Um batuque mais ali ligado ao frevo. Então são sinais, né? Sinais dessa memória que volta e meia vem à tona no filme. Assim, agora a grande referência de memória para ele é o filho. Então olhar para Breninho Filho em cena era de alguma forma olhar para ele mesmo no passado. E todos os amigos dele, né? Exatamente, assim, era uma reprodução e uma reprodução ainda mais contundente porque era dentro da casa, né? Não era na casa, então a casa dele, ali ele tinha um passado em carne, através do personagem Breninho Filho, que trazia e suscitava suas questões. Eu acho que isso foi um ponto complexo do roteiro do Wilton, que era muito bonito de viver. A relação com o Gustavo, o Patriota, foi muito bonita nesse sentido também, porque eu enxergava nele esse passado e ele veio com um posicionamento que às vezes até eu dizia, acabamos de trocar, ele agora virou meu pai, porque os conselhos, as preocupações, né, que o personagem... Isso desde a preparação. Desde a preparação. A Nash fazia os exercícios que a gente quase fazia essa dança de cadeira, sabe? Quem é o pai, quem é o filho. Então, quando eu reportava o Breninho Filho no carnaval, era quase virar uma criança pedindo conselhos, aquele passado, onde foi que ele errou, o que é que poderia fazer para consertar, né? E foi muito bonito isso, assim, de fazer. Na fotografia do Ivo, ele intensificou ainda mais isso, porque ele coloca... Eu encontro com o Breninho, acho que umas 2 vezes no filme só, o pai e o filho. Mas são 2 cenas tão potentes, assim, no roteiro, nas falas e na fotografia, que isso reverbera durante o restante todo, né? A gente abre o filme e fecha o filme. Esses 2 seres que brincam dessa dança da cadeira, quem é o pai, quem é o filho, quem é o passado, quem é o presente, né? E tem no meio a cena também com a Ermila, que também é um ponto-chave nesse sentido desse desvelar, né, do passado para ele. Né? Exatamente. E esse sim é um personagem no qual ele vai atrás, né? Esse é um personagem pertencente ao passado que ele busca. Ele não encontra mais a mulher, mas na irmã gêmea ele tem ali os resquícios que ele julga ser o suficiente
para mexer com ele, para satisfazê-lo, né? Para se libertar de para alguma se forma. libertar de alguma forma, né? E o trabalho da Hermília foi tão bonito porque ela faz a personagem que entende isso, mas que ao mesmo tempo dá o limite disso, né? Ela não repudia, ela aceita na casa, mas ela impõe os limites que sabe que dali não pode passar. É muito bonito esse trabalho que ela faz, assim, de aproximação física, inclusive, do carinho, que é um carinho, mas não é pleno, né? Ela faz um cafuné ali, meio um cafuné errado, mas faz. A Hermília pontuou isso numa única cena que ela aparece, assim, que eu achei... É uma das cenas que eu mais gosto, inclusive, quando eu vejo o filme, assim, dela. Para não ser condescendente, como conto, né? Exatamente, como um conto do Breninho. O conto foi um elemento tão forte que eu sei que o Gustavo desenvolveu esse conto. Eu sei que algumas pessoas leram esse conto, que se emocionaram com esse conto. Mas eu não quis ler assim, sabe? Para respeitar o que o roteiro me colocava nesse posicionamento, mas eu fiz uma promessa para ele, assim, disse, quando o filme estrear, me mostra, assim, sabe? Que agora eu vou ver com outros olhos, vai ser bom. Então vou cobrar isso dele. Ainda não encontrei com o Gustavo, mas vou cobrar isso dele. Legal. E nesse sentido, assim, do fim do carnaval também tem o cair de máscaras, né? De revelar uma hipocrisia e tudo mais. Então, como você acha que o filme acaba chegando nesse momento em que as nossas hipocrisias da sociedade vão... Eu acho que o filme ele se encaixa perfeito no momento que a gente vive. Assim. Eu vejo o filme, eu sinto esse cansaço pulando da tela, chegando na gente, eu sinto essa ressaca e faço um paralelo direto com o que o nosso país está vivendo, dos momentos festivos que esse país alcançou alguns anos atrás, com um governo que olhava para a cultura, um governo que sabe da importância da cultura, que investia na cultura. A gente tinha produções de cinema cada vez mais crescente, distribuição e principalmente formação de plateia. Isso a gente já vinha tendo, né? Para de repente a gente receber esse corte, acabar e apagarem as luzes, desligar nosso som e a gente só sentir aquilo que um dia foi bom, né? Eu vejo que o filme é um paralelo direto com o país, assim, e é muito genial nesse sentido. O filme fala de uma ressaca que é exatamente a ressaca que os brasileiros estão vivendo hoje. A ressaca de que um dia esse Brasil a gente estava sendo muito feliz. E que hoje a gente vive essa ressaca moral, essa ressaca na carne, né? Essa ressaca na alma, que quando você tira a arte, a alma ela sente sede, ela sente fome, né? Você eliminar a arte na vida de uma sociedade, você eliminar a alimentação da alma para essas pessoas, né? Então é isso, assim, o filme é genial nesse sentido, dá orgulho de ver esse filme e fazer esse paralelo com o país que a gente está vivendo. E assim, que a gente continua batalhando, né, pela arte. Você está agora na novela, quase indo para a reta final e assim, próximos trabalhos, o que você pode falar que Pois é difícil falar dos trabalhos, né? Já que os trabalhos eles estão difíceis de acontecer. Os projetos em cinema estão praticamente parados. A gente vê a dificuldade dos colegas em colocar seus projetos para frente, assim, né? Tem um projeto que é para o segundo semestre, que a gente ainda está conversando, então não adianta nem falar também, assim, mas é em cinema, mas é uma nova forma de fazer cinema. É um projeto que, se topar, a gente vai fazer como se fazia, sei lá, na década de 80, sabe? Uma coisa meio guerrilha, com pouca grana, mas a gente vai fazer porque... E eu acho que é muito doido admitir que isso esteja voltando, sabe? Muito louco admitir isso, assim. Mas são os respiros que a gente vai alcançando justamente para defender a nossa arte, né? Isso, assim. A novela está chegando à reta final, um momento muito bonito desse projeto também.
onde eu encontro colegas de cinema ali dentro. Valtinho Carvalho como fotógrafo e diretor-geral. É um presente, assim, o Felipe Barbosa, também diretor de cinema, dentro da linguagem televisiva, apostando numa nova forma de se fazer, né? Está sendo bonito ver isso lá dentro, assim, e está sendo bom, assim, de concluir essa fase. Também conversamos com a atriz paraibana Suzy Lopes, que interpreta Alice, a sogra da francesa vítima de assassinato na trama. Ela conta sobre seu trabalho de composição para esse personagem, que representa alguns vícios dos brasileiros e também do ano profissional frutífero que teve em 2019, aparecendo em vários filmes e alguns que ainda virão, como você confere a seguir. Depois desse carnaval, né, que o fim de festa traz, assim, tem esse cair das máscaras, né, de revelar a hipocrisia da nossa sociedade e tudo mais. E, de certo modo, o seu personagem, ele reflete muito bem, né, digamos, esses sentimentos, não é que sentimentos, esses preconceitos, né, esse desconforto que existiam com a parcela da nossa sociedade, que hoje é escancarado, né. Então, como foi, e como que foi para você construir o personagem a partir disso? Então, eu, na verdade, assim, eu acho a Alice um super presente, né? Porque eu, como atriz, eu tenho mais tesão em montar personagens que são absolutamente diferentes de mim, né? Assim, de eu mesma, como humana, desenvolver meu olhar a partir de um outro olhar, do não julgamento, da aceitação, do entendimento. E aí, quando o Yutinho me falou que seria Alice, meu personagem, eu... Nossa, que maravilhoso. Porque primeiro ele me contou toda a história do filme, para depois de tudo, assim, depois de ele contar tudo, tanto do caso real quanto do filme, para me dizer qual era a personagem que ele estava pensando em ser interpretada por mim. E aí eu pirei, porque eu achei a personagem muito fantástica, assim, muito incrível, no desafio de fazê-la. Só que aí, quando eu vou criar, eu não devo julgar as minhas personagens, né? Porque se eu julgo, eu já me distancio dela, né? O julgamento tem essa coisa de você cria naturalmente um distanciamento. Se você está julgando, você não é aquilo, você não concorda com aquilo, você julga aquilo. E aí começou a minha pira de aonde em mim eu vou achar Alice. Para daí eu partir para os mecanismos de que eu precisava para criar Alice. E aí a primeira coisa que eu identifiquei da Suzy e de Alice era uma determinação. São duas pessoas, duas mulheres absolutamente determinadas, duas mulheres que correm atrás do que querem, cada uma com os seus mecanismos e cada uma com os seus caminhos. Mas sem julgar os caminhos de cada uma, eu vi que era a partir da minha determinação pessoal que eu iria criar Alice. E aí foi onde eu acho que eu rodei a chave e aí eu me diverti muito de criar Alice, porque assim, como você falou, né, as pessoas, uma grande parcela da população, ela é Alice, infelizmente. São essas pessoas que decidiram que a gente ia viver tudo que a gente está vivendo. Foram essas pessoas que votaram no que a gente está vivendo. E aí eu comecei a me divertir com esse tipo de gente também, que eu precisava isso para minha criação, né? Para minha criação artística. E eu acho que é isso, assim, eu acho que eu comecei a tentar ver esse outro lado que está absolutamente distante de mim, ou pelo menos eu penso que está aí, e luto para estar, né, do outro lado. Mas a verdade é essa, que o Brasil está permeado de Alices e foram essas pessoas, Alices independente de gênero, Alice como tipo de gente, como tipo de pessoa. É porque, de um certo modo, ela é uma representação dessa síndrome de vira-lata nossa, né? Total. Não só que não é específica da elite, né? Que perpassa todas as classes também, né? Da gente não acreditar que aqui possa ser um lugar melhor, tem que procurar fora. Ela fala, né? É impossível educar uma pessoa aqui, é impossível criar os filhos aqui, eu quero ir embora, não vejo a hora desse inferno acabar. E voltar para a França, não tenho mais nada a ver com isso. Não tenho mais nada a ver, como assim, merda? Você vai ter a ver para sempre. Sim. Enfim,
uma das coisas que eu usei como mecanismo para Alice é um amigo que foi morar em um país, e aí quando voltou, falando comigo, né, eu falei, e aí, como era a tua vida lá, em tal lugar, não sei o quê. Aí ele falou, não, é muito diferente, porque assim, aqui vocês, não sei o que, aí eu, aqui vocês? Como assim aqui vocês? Aí ele falou, mas eu deixei passar, né? Sim. Aí na segunda vez eu falei, como assim vocês, gato? Nós, né? Sim. Sabe assim, mas eu acho essa frase a cara de Alice, assim, vocês brasileiros, né? Já deixou de ser, né? Eu não tenho mais nada a ver com isso daqui. Num parênteses rápido, assim, lembra um tweet esses dias que teve do um rapaz falando, não, porque aqui na França é obrigação você dar bom dia, obrigado, não sei o que, pra caixa do supermercado. E aí o pessoal, você não te deu educação, não? Aqui você tem que fazer isso também. Aqui você não é obrigado, você faz isso naturalmente. Ou deveria fazer. Então é bem complicado essa história. Mas tem uma peça, Doce de Leite, que começa com uma pessoa chegando na bilheteria para comprar um ingresso, e aí a pessoa chega bem objetiva, por favor, 2 ingressos para hoje à noite. Ela, não vai me dar boa noite, não? Sim. Eu amo. Mas né, gente, sempre olhar que a grama do vizinho tá verde, aí, nossa, a gente nunca olha. Mas assim, voltando nessa questão da composição, então, você chegou a pesquisar um pouco do caso real ou você preferiu se distanciar? Não, pesquisei demais. Você já viu alguma coisa dela? Eu acho que eu devo ter visto alguma coisa na época da história, mas eu não me aprofundei muito, não. Ela é surreal. Alice de Iltinho é uma balinha assim, soft, perto dela. Ok. Ela é muito surreal. Li muito sobre, vi muitos vídeos no YouTube, muitos, porque foi um caso que chocou muito, assim, né? Enfim, por toda a natureza dele. E aí nos encontros com o Iltinho eu sempre chegava, eu vi um vídeo assim, aí chegou a hora que o Iltinho falou, ó, parou. Para, não é ela. Sim. É a partir disso, mas não é. Até porque assim, não sei se você tem conhecimento do caso. Ele mudou muitas coisas do caso, né? O caso real, na verdade, ele serve como uma inspiração, mas tem vários fatos que não são reais, né? Não deixa de ser cruel também, é tão cruel quanto, embora a realidade choca muito mais, né? Porque é uma realidade, enfim. Uma criança envolvida, enfim. Mas ela foi inspiração também, claro. Eu estudei muito, li muito. Muito mais na tentativa de uma compreensão daquela psicologia, na verdade. Sim. Não de imitação de trejeitos. Porque eu acho que quando a personagem ela tá firme dentro da atriz, dentro do ator, eu acho que esses trejeitos, eles vêm naturalmente, né? Por exemplo, eu como atriz, eu tenho uma forma de criação de que eu crio aquela personagem. Dentro das minhas possibilidades, eu me transformo naquela personagem. Então, assim, eu crio uma Alice que, na verdade, nem aparece, por exemplo, no filme, né? Uma Alice divertida, uma Alice debochada, uma Alice que gosta de curtir a vida, que gosta de beber, de fumar, de sair com os amigos lá na França, tomar um bom espumante francês. Isso não aparece no filme, não tem onde isso aparecer no filme. Mas eu acho que quando isso está muito forte em você, eu assisto e eu vejo essa figura. Eu acho que isso está intrinsecado nela. É uma figura que você olha... Que você precisa entender onde ela chegou, né? Até onde ela chegou. Porque, enfim, você é um espelhamento de tudo que você viveu. Sim. E eu também, todos nós. E aí eu acho que é importante você criar essa vida ficcional, mesmo que ela não esteja na trama, para que você tenha essa corporeidade, né? Que a personagem fique real. Sim. E era isso que eu buscava, assim, em Alice. Também tem a ver com o meu estudo de imagem, né? De você não interpretar, você ser. É a piração já. Entendo.
Cada um tem o seu método. E assim, 2019 foi um ano muito frutífero para você, né? Porque além do Fim de Festa, teve o Bacurau, teve o Divino Amor, a Febre também você teve. Então, como que você avalia como foi esse ano de 2019 e que você pode comentar assim de próximos trabalhos também, assim? No final do ano, assim, na verdade o ano de 2019 foi um ano muito difícil para o Brasil de uma forma geral. Só que aí quando começou a se aproximar o final do ano, que eu comecei a dar aquelas entrevistas de final do ano que você dá, de quais foram os seus melhores filmes, o que você indica de sei lá, de melhores você queira. Sim. E aí vinha sempre essa pergunta de, o ano foi muito bom pra você, teve Bacurau, teve a Febre, teve Divino Amor, teve... E aí eu comecei a me tocar disso. Foi muito importante as entrevistas que eu dei no final do ano. Também fui pro Rio, ela também teve essas entrevistas, Festival do Rio. E aí eu falei, nossa, é isso. Assim, no coletivo foi muito difícil, mas no pessoal ele foi muito positivo dentro da possibilidade de ser, né? Enfim, né? Teve Bacurau, foi esse escândalo de tudo que aconteceu com esse filme, que foi muito incrível. E aí eu comecei a ter uma esperança, assim, de que nos individuais as coisas podem estar dando certo. Sim. E aí quando esse individual vai dando certo, é uma esperança para que o coletivo comece a dar certo. Mas só no final do ano que eu vi me tocar de que 2019 foi um puta ano pra mim. Desculpa nem a palavra, mas eu acho que foi um ano muito incrível, assim. Um ano pra quando eu estiver velhinha lembrar como um dos melhores anos da minha vida. Sim. Profissionalmente. Sim. E próximos trabalhos, tem alguma coisa que você pode adiantar, assim? Tem uns longas pra sair, né? Vestido Branco, o Véu e Grinalda de Marcelo Gomes, também da Carnaval Filmes. O último Quintal, de Felipe Fernandes, que foi um dos assistentes de Bacurau. Inclusive, quando eu soube de Bacurau em Cannes, eu estava no set dele com quase toda a equipe. Então, assim, foi super gostoso isso. Salamandra, que é uma coprodução francesa. Ai, meu Deus, será que eu estou esquecendo alguma coisa? E tem trabalhos que estão sendo fechados, assim, sim, que ainda não tenho como falar porque não está afirmado, né? Sim. Mas acho que vem coisas boas por aí. Tô com esperança de ter um bom ano também. Ótimo. E agora é a hora do nosso Conexões Nervosas, o quadro de recomendações aqui do Nervos Entrevista, onde tantos profissionais indicam obras relacionadas ao seu trabalho, como o Hilton, Irandira e a Suzy fazem aqui, quanto eu dou os meus pitacos, falando de podcasts dentro do tema em questão. Então, se você gostou de Fim de Festa, também pode curtir. Uma das coisas que mais me influencia na vida é a literatura. A literatura está sempre presente para mim. Então, ler para mim é um hábito anormal. E isso me leva a muitas reflexões, porque eu também fico lendo o tempo inteiro vendo. Então, para mim, leitura é um hábito de ver de muitas maneiras diferentes, sabe? Assim, e tem o Fim de Festa, não tem nada a ver com esse livro, mas, por exemplo, tem um livro de Ricardo Pigli, que ele tem algumas chaves, às vezes, de conhecimento. Isso é uma possibilidade, sabe? Você, quando lê o Alvo Noturno de Ricardo Pigli, é um livro que traz um pouco dessa discussão, sabe? Ou então, quando se debruça a tentar ver, através de experiências passadas na literatura, conceitos que se fundamentam aqui. Por exemplo, eu não canso de ler e reler Graciliano Ramos, eu não canso, sabe, de ler e ler, tipo, de Manuel Bandeira, de poetas, tudo, sabe, Murilo Mendes, são coisas que me enchem de uma quantidade de informação tão grande, simbolicamente, de imagem também, sabe, que isso me tira do real comum, sabe, assim, quando eu estou olhando alguma coisa, eu não estou olhando com o olho do agora, eu estou olhando com um monte de experiência. Sim. Por isso algumas pessoas perguntam assim, o que é que te inspirou fazer tal coisa? Me inspirou foi a minha vida inteira. À medida que ela passa, as coisas vão se inspirando e vão acumulando esses sentimentos. Menos isso. Não sei se foi a resposta mesmo. Tá ótimo, são dicas sempre boas. Obrigada, viu? Nada. Eu vou nas músicas que me conduziram um personagem. Tem um autor musical
compositor incrível, inclusive de trilhas sonoras. Eu adoro os trabalhos que ele faz, que é o John Bryan. Ele trabalha muito ali com Paul Thomas Anderson e realiza uma partitura instrumental que nas cenas é um casamento perfeito com o que acontece. Especificamente escolhi algumas dele para ir em busca desse fechamento, dessa oclusão, dessa solidão, dessa ressaca do personagem. É um filme que talvez se a música despontasse no filme em algum momento, ia causar algumas estranhezas. Mas dentro da alma interna desse personagem ela fazia muito sentido. Se fosse pensando apenas nele... fazia muito sentido. Lembrei dele, agora você jogou a pergunta, lembrei dele. Vai John Bryan. Mas isso que é legal mesmo, espontâneo. Obrigadão pelo tempo mesmo. Obrigado. Mesmo. Eu acho que uma dica é um filme que já deve ter sido visto pelo grande público que acho que na verdade é ao contrário, acho que as pessoas não vão ver tatuagem por causa do Fim de Festa, acho que vão ver Fim de Festa por causa de tatuagem, mas eu acho que é um filme que tem muita ligação, né, assim, além do diretor, do autor, coisas dentro dele que eu acho que você pode identificar de uma discussão de uma humanidade através de uma carnavalização, sabe? E eu acho que os grandes filmes brasileiros, assim, a maioria dos meus filmes preferidos brasileiros, eles foram escritos por Iltinho, que é o segundo filme dele como diretor, mas como autor, como roteirista, ele tem vários, e eu sempre gostei muito dessa escrita dele, sabe? O deboche refinado, olha ali, coisa mais linda. Um deboche refinado que ele usa, que eu acho que é muito sarcástico, mas que é muito brasileiro e muito humano ao mesmo tempo, assim. Não que o brasileiro não seja humano, né? Pareceu que era isso que eu estava querendo dizer, mas não é. Mas isso, eu acho que... Ai, não lembro agora. Mas tá ótimo. Já dei tatuagem, né? Tá ótimo. Obrigadão pelo tempo. Obrigada a vocês. Todas essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E também lá estarão os links das minhas indicações carnavalescas de hoje, porque sim, a festa não acabou aqui. A primeira é do programa Carnaval Show, que é transmitido toda quarta às 8 da noite na web rádio Show do Esporte, mas que é disponibilizado como podcast em várias plataformas. Os apresentadores Carlos Fonseca e Rodrigo Vilela trazem todos os detalhes da Sapucaí, do AMB, mas também comentam sobre a folia do samba em outros lugares. No entanto, já que estamos falando de um filme pernambucano, nada mais do que necessária a aula sobre o carnaval no estado, com todas as suas particularidades, que é dada em um episódio do podcast A Gente Explica, da Rádio Jornal de Pernambuco. Na matéria, a jornalista Camila Brandão faz o público entender a diferença entre clubes de frevo, troças carnavalescas e blocos líricos, em toda a estrutura de agremiações típica da região. 2 dicas imperdíveis para qualquer época do ano, viu, pessoal? E assim termina o 34º Nervos Entrevista, destacando o longa Fim de Festa em cartaz nos cinemas desde o dia 5, com distribuição da Movision. Então, consulte a programação das salas na sua região, ok? Mas da sua casa ou de qualquer lugar que você quiser, é possível ouvir este episódio e as edições anteriores do Nervos Entrevista na sua plataforma favorita, seja Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site. Tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Obrigada pela audiência e até a próxima, que não vai demorar muito não, e adianto que também estaremos em ótima companhia. Fiquem de ouvidos atentos, beleza?